Bom, meu nome é Liege Vicente, sou bailarina e professora de dança. E a minha relação com a dança começou ainda criança, por um gigantesco incentivo da minha mãe, que além de gostar muito de dança, também dançava, que na época ela já foi porta-bandeira de escola de samba, mas o sonho dela é que as filhas dela fossem bailarinas. Então ela idealizava isso de uma forma assim, muito bonita. E aí, como a minha irmã é mais velha que eu, ela colocou a minha irmã porque ela precisava de algumas atividades físicas e eu sempre ia atrás. E aí foi que pintou a grande paixão da minha vida. Mas eu tive vários momentos de relacionamento com a dança. Teve momentos em que ela foi o que salvou a minha vida, quando eu perdi a minha mãe. A dança me manteve em pé. Por isso que eu tenho um respeito gigantesco pela minha arte. E há alguns anos a Liege, enquanto artista, buscava algo que eu não conseguia entender o que estava faltando para mim, enquanto artista, na minha dança. E aos poucos eu fui visualizando, eu fui entendendo que o que faltava realmente para mim é ter a minha própria personalidade naquilo que eu colocava no palco, que eu levava para o palco. E isso para mim foi um choque, porque dificilmente eu encontrava as referências negras que traziam esse trabalho para o palco. E aí começou mais um processo de eu entender que além de eu levar a minha história, as minhas raízes, a minha ancestralidade para o palco, a Liege artista também tinha várias inúmeras barreiras para se quebrar. E a minha relação com a dança foi nisso, até chegar alguns anos atrás, que realmente eu entendi que eu subir no palco é uma relação não só de respeito, mas eu entendi que para mim era como se eu fosse um ritual, é como se eu estivesse indo, por exemplo, para uma igreja, para um terreiro. E eu faço isso em todas as minhas apresentações, então eu não chego, apresento naquela correria, saio. A Liege artista se prepara emocionalmente, fisicamente e espiritualmente para subir o palco, para qualquer apresentação. E é o que eu acho que me deixa mais rico nisso, né? No sentido de eu respeitar a minha arte como um todo. Essa é a Liege artista. Agô, ele fala da minha história, da história dos meus ancestrais. Agô, ele traz e ele reverbera toda essa história desde a diáspora africana até os dias atuais. Esse trajeto, né, que eles fizeram da África para o Brasil, navio negreiro, sentimento, as emoções. E eu peço licença. Agô nada mais é que pedir licença. Então, para eu contar toda essa história, para eu contar a minha história, eu peço licença para quem veio antes de mim, para quem veio agora depois, para que eu possa contar essa história. De uma forma poética, através da dança contemporânea. Agô, ele traz, além da poética, né, de Conceição Evaristo, Solano Trindade, ele traz as músicas e reverencia também os orixás. Então, dentro desse contexto que a gente vai ver na mostra de rua, vocês vão ver alguns orixás sendo reverenciados, como Exu, Inhansã, e a gente termina agradecendo e mais trazendo com a proteção de Oxalá. E também a gente traz o orixá Ogum, que eu acho que é o que, depois do Exu abrir os caminhos, ele vem do meu lado conduzindo esse trabalho. É isso. Ter o agô dentro da arte de rua, eu acredito que é uma forma de protesto, é uma forma de educar, porque a gente toca justamente nos assuntos que a sociedade não quer ouvir, não quer falar. A gente toca em assuntos onde a sociedade ela faz questão de trazer o preconceito, de realmente podar. E a dança, eu acredito, não só acredito como eu vivo dessa forma, ela abre portas para que a gente faça tudo isso, que a gente proteste,
que a gente fale aquilo que a gente tem que falar, independente se o público vai gostar ou não de ouvir, mas é necessário falar. É necessário a gente tocar realmente nas feridas. E por que eu não falar das minhas feridas? Por que eu não contar a minha história? Por que eu não contar sobre as minhas dores? Esse é o Agô. Eu, Liege Vicente, mulher, negra, mãe, artista, umbandista, nunca ando só. O caminho a ser percorrido em todos esses aspectos é muito difícil. E muitas horas a gente sente vontade de desistir. Mas aí tem uma força muito maior que qualquer problema que existe nessa vida, que é aquilo que eu carrego não só no meu coração, carrego no meu corpo, que é a fé. E ela nunca me fez desistir de tudo isso. Ontem estava difícil, hoje a luta ainda é difícil, e eu tenho consciência que amanhã, infelizmente, essa luta ainda vai ser difícil. Mas o que alegra o coração, alegra a alma, é a luta, é a persistência pela luta e saber que dias melhores virão. E é isso que eu espero para os meus filhos. Dias melhores, dias sem racismo, sem intolerância religiosa, dias sem dores, dias de amores. E é isso que eu trago para o Agô. Essa luta, essas dores e esses amores. Isso é Agô.